Olá! Na aula de hoje eu falarei sobre profundidade. É um tema que a maioria das pessoas possui dúvidas e tem mitos, muitas coisas que as pessoas falam por aí, mas hoje eu trouxe informações, conhecimentos com base científica, tá bom? Então não é achismo meu, não é vivência minha, é científico todas as informações que eu vou passar para vocês aqui. Então bora lá, prestem atenção. E a primeira coisa que eu coloquei aqui foi, olha só essa frase, gente, ó. Pensar que micropigmentar uma sobrancelha é algo simples é a origem da desistência de muitas profissionais na profissão. Então, olha, você pode ser novata, você pode ser iniciante, você pode já ser uma micropigmentadora da área. E se você acha que é simples micropigmentar uma sobrancelha, muitas vezes a hora que você realmente se dá a cara a tapa com o procedimento, com a cascata cicatricial e com tudo do procedimento, você percebe que não é fácil e que realmente exige um certo conhecimento sobre várias áreas para que você realmente entregue um resultado satisfatório. E muitas vezes as pessoas desistem dessa profissão por realmente entrar porque tá todo mundo entrando, ou entrar na profissão porque o fulano de tal tá ganhando dinheiro. Só que assim, essa profissão é uma profissão que exige muito das pessoas dedicação aos estudos e aos treinos. Então a primeira coisa, você pensar que micropigmentar uma sobrancelha é fácil, é praticamente o primeiro pensamento que as pessoas têm e é o motivo de desistência de muitas na profissão. Outra coisa, a profundidade em que você induzir o pigmento na pele, a profundidade que você inserir o pigmento na pele é o que vai determinar se aquele procedimento vai ser uma micropigmentação, uma microblend ou ele vai ser uma tatuagem. E aqui eu vou dar várias dicas sobre como você pode realmente atingir a profundidade correta na pele da sua cliente quando você for fazer o procedimento de microblending. Eu trabalho com o Tebori, tanto é que o meu nome aqui no Instagram é Thaís Tebori. Eu não faço uso de dermógrafo, tá? Mas muitas das informações você também pode levar em consideração pro dermógrafo, caso você esteja me assistindo e você trabalhe com ele e não com o Tebori. Tudo é válido. Uma outra coisa, antes de eu começar as partes principais dessa aula. Tudo que vocês ouvirem aqui é informação. Só vai passar a ser conhecimento quando vocês anotarem num papel e quando vocês colocarem em prática isso que eu tô falando. Então, tudo que vocês ouvirem é informação. Só vai virar conhecimento para você se você anotar no papel e se você realmente vivenciar aquilo, você realmente viver aquilo, você realmente fazer aquilo que eu tô falando aqui. Aí sim se tornará conhecimento para você, certo? Então, bora lá. Profundidade, eu coloquei aqui, dominar. Primeira coisa, para você conseguir identificar uma profundidade correta, você precisa dominar 3 coisas. A primeira dela é o sistema tegumentar, ou seja, a pele. Você precisa ter domínio, ter conhecimento tanto da teoria quanto da prática da pele. Por exemplo, se eu perguntar agora para você quais são todas as camadas de pele, você saberia me responder? Quais são as 5 camadas da epiderme, quais são as 2 camadas da derme? Muitas profissionais, muitas micropigmentadoras não. Sei que uma parte sim conseguiria me responder quais são as camadas e quantas são e tudo mais. Mas eu afirmo que a maioria das pessoas não sabem, porque às vezes não estuda, não domina o sistema tegumentar. Então a primeira coisa é você dominar o sistema tegumentar, a pele, tá? O conhecimento mesmo. Segunda coisa, cascata cicatricial. Você precisa dominar toda a cascata cicatricial que ocorre na microblend quando você realmente faz a lesão. Então, por exemplo, assim, é outra coisa. Se eu perguntar para você agora, você saberia me explicar toda a cascata cicatricial desde que você faz a microlesão com a lâmina na pele da sua cliente? Você saberia me explicar toda essa cascata? Você saberia me explicar como funciona a cicatrização? Eu sei que a maioria falaria que não e uma boa parte falaria que sim. Então eu sei que é sempre dividido. As pessoas acabam não dominando esse tipo de coisa. E aí que erra, porque quer saber a profundidade, mas aí você pergunta uma parte teórica, a pessoa não sabe. Então não, precisa ter conhecimento, precisa ter domínio de sistema tegumentar da pele e principalmente de cicatrização. Você precisa entender como ocorre a cascata cicatricial após a microblending. E terceiro, que eu acho muito importante também, é quais são as interferências que podem ocorrer na cicatrização e podem realmente interferir no resultado final da sobrancelha, interferir no resultado final da micro.
Então, essas 3 coisas é necessário você dominar para saber profundidade, para você dar início ao conhecimento de profundidade. Vou repetir novamente, coloca aí, sistema tegumentar, cascata cicatricial ou cicatrização e fatores que podem interferir essa cicatrização. Para você identificar se você está atingindo a camada correta no momento em que você está fazendo o procedimento, eu coloquei aqui alguns tópicos que vocês podem observar, tá bom? São dicas, tá, gente? São coisas que vocês realmente podem vivenciar, podem colocar em prática e depois eu agradeço demais se vocês puderem me dar um feedback no direct se realmente te auxiliou, tá? Então, olha só, primeira coisa, ardência. Gente, micropigmentação, microblending sempre vai atingir a camada derme papilar. Então, olha só, a microblend, a micropigmentação, não pode ficar na camada superficial que é a epiderme, porque a camada da epiderme, mesmo que seja a camada basal, que é a camada mais profunda da epiderme, ela sofre o quê? O processo que a gente chama de turnover. O que é turnover da pele? É a regeneração que acontece em cerca de 30 a 45 dias todo mês na nossa pele. Então, todo mês é como se a gente fosse realmente cobra, a gente troca de pele. A nossa pele é como se as células que estão lá embaixo fossem matando as células de cima e as células de cima, que são células mortas, vão saindo da pele. Então, se você micropigmentar superficialmente, se você apenas arranhar a pele, essa fissura, realmente esse fio que você fizer, vai ficar na epiderme. E o que acontece se ficar na epiderme? Às vezes em 7 dias, em 10 dias ou até mesmo 30 dias, esse fio não vai mais estar lá, não vai fixar. Por quê? Porque estava numa camada superficial, numa camada que sofre essa ação turnover da nossa pele. Agora, quando a gente micropigmenta derme papilar, é uma camada abaixo da camada basal da epiderme. Ou seja, ali não sofre essa ação de turnover, de regeneração da pele. Não tem troca de células, ele fica ali assentadinho. Conforme vai passando os meses, sim, esse pigmento vai sendo expulso. Uma boa parte por conta da oleosidade, por conta da nossa glândula sudorípara e às vezes pode ter intercorrência da própria regeneração, tá? Por conta da camada basal estar em cima. Esse pigmento pode ser levado um pouco mais superficial e ser expulso, um pouco mais superficial e expulso. Mas você tem que entender que está na epiderme não fixa. Se você fizer um procedimento só de arranhadura na pele, vai ficar apenas na epiderme e vai sair em 7 dias no máximo. Não vai fixar. Por isso que muitas vezes, algumas pessoas me mandam direct, eu fiz uma sobrancelha, fiz uma micro, faz 7 dias a pessoa me mandou uma foto e não tem mais nada. Por quê? A maioria das vezes pode ter intercorrência da pele da cliente, pode ter intercorrência da cicatrização, pode ter intercorrência de home care, mas tipo 50% de chance é de você não ter micropigmentado a camada correta da pele da sua cliente. Então, voltando lá. A gente não micropigmenta epiderme, a gente micropigmenta derme, que é a camada abaixo da epiderme. E a derme é dividida em duas, derme papilar, que é a mais superficial, que está ali em contato com a camada basal da epiderme, e embaixo da camada papilar a gente tem a camada derme reticular, que é a camada mais profunda, tá? Nós, micropigmentadoras, induzimos o pigmento, a fissura e tudo mais na derme papilar, que é essa derme, a primeira camadinha da derme, certo? E a gente fazendo esse procedimento e atingindo a camada derme papilar, essa camada derme papilar é uma camada que é irrigada, ou seja, tem vasos sanguíneos, por isso que às vezes tem um extravasamento de sangue, a gente consegue observar sangue no procedimento, e também é uma camadinha que a gente tem células sensitivas, células que recebem calor, células que recebem tato, células que recebem frio, células que realmente sentem dor, tá? Então essa camada assim é uma camada que a gente sente. Por isso que eu coloquei aqui, ardência. Quando a gente faz o procedimento de micropigmentação, de microblend, eu não costumo não usar anestésico, então acaba sendo um procedimento indolor. Porém, no pós-procedimento, logo após que o anestésico passou o efeito, tipo, fiz a sobrancelha agora, daqui uns 40 minutos, 35 minutos, essa sobrancelha vai começar a ficar o quê? Com uma ardência.
isso é sinal que você talvez tenha micropigmentado a camada correta. Tudo que eu falar aqui, gente, não é lei, tá? Não é porque tá ardendo, é porque tá na camada correta. São pontos que vocês podem observar que realmente podem te dar vamos dizer, um norte de que tá na camada correta, certo? Então, a ardência, depois de 40 minutos, mais ou menos, essa sobrancelha vai começar a ter uma leve ardência, como se realmente a gente tivesse raspado a pele, lesionado a pele. Não é nada e não pode ser nada insuportável. É uma coisa suportável, a cliente não precisa tomar remédio, a cliente não precisa passar nada, sem ser o home care que você indicar para ela. Então, é uma leve ardência, tá? Não pode ser dor, não pode ser insuportável. É uma ardênciazinha como se realmente tivesse machucado a pele. Outro ponto, inchaço leve. Não pode acontecer da sobrancelha fechar o olho, por exemplo. Tipo, inchou de fechar o olho. Não, isso só vai acontecer se alguma coisa errada tiver acontecido ali no procedimento. Ou a sua cliente desenvolveu algum tipo de alergia ao anestésico ou ao pigmento. O pigmento é difícil porque são hipoalergênicos, mas ela pode ter desenvolvido algum tipo de alergia, ou você não tomou cuidado na biossegurança e pode ter infectado o local. Alguma coisa pode ter interferido ali na cicatrização. Por isso que eu falei que é um dos pontos que você precisa saber. O inchaço, logo após o procedimento, é leve. O que é ser leve? Depois que você faz a sobrancelha, e isso eu até mostro para as minhas clientes, eu pego um cotonetinho e venho com o cotonete e coloco bem aqui, ó. Sabe nessa bordinha que a gente tem? Vocês podem observar quase 90% das clientes logo após o procedimento, ou seja, a hora que eu vou tirar foto, se você vier com o cotonete e der uma apertadinha, vocês vão perceber que ele vai ficar branco. Ficou um pouquinho branco, é sinal que tem o que ali? Líquido, que tem linfa. Então, tá com inchaço leve. Não está com inchaço a ponto de fechar os olhos, mas está sim com inchaço leve. Esse inchaço leve dura mais ou menos cerca de 6 horas. Não pode ultrapassar isso. Se ultrapassar isso, pode ser que tenha acontecido alguma coisa durante o procedimento. Então, inchaço leve, que dura mais ou menos cerca de 6 horas. Depois disso, ela já retrai, tá? Ela já fica sequinha. Então, ó, inchaço leve. Agora, sensibilidade pós-procedimento. Essa sensibilidade que eu coloquei aqui pós-procedimento, o que é? Eu também aviso as minhas clientes que a sobrancelha dela pode ficar sensível, ou seja, pode ser que bata um vento no rosto dela e ela sinta uma ardênciazinha por conta do vento mesmo, meio que entrando nas fissurinhas. Pode ser que ao ela fazer assim, ó, cara de brava, ou até mesmo olhar muito pra cima, mexer muito a sobrancelha, ela sinta uma dorzinha, porque tá meio repuxado por conta daquele procedimento. E essa sensibilidade não pode ser dor, gente. Em nenhum momento a pessoa pode sofrer no pós-procedimento. É uma coisa tranquila. Ela sente aquele incômodo, aquela sensibilidade, mas não é nada que ela não aguente. Então, essa sensibilidade é normal e pode ser sim um indicativo que você micropigmentou a camada correta. Porque se a gente for pensar, por exemplo, se eu micropigmentei apenas a epiderme, que é uma camada que não tem vaso sanguíneo, que é uma camada que não é nutrida, que é uma camada que não tem realmente células de dor, se eu micropigmentei muito superficial, não tem por que ela ter essa sensibilidade, esse inchaço, essa ardência, porque tá lá em cima, acabou não micropigmentando um local que tinha uma vasodilatação dos vasos, que realmente não tinha células sensitivas, então não tem por que ter isso no pós-procedimento, tá? Aí aqui eu coloquei aqui, ó, clareamento após 7 dias. E o que acontece? Micropigmentação e microblend não é como tatuagem, tá, gente? Tatuagem, eu sei que algumas pessoas acabam saindo e acabam criando casquinha e saindo, mas a maior parte das tatuagens ficam, né? Fixam. Muitas vezes nem precisa de retoque. Na verdade, acho que, 99% não precisa de retoque. Micropigmentação e microblending, não. Como a gente não faz o procedimento lá na última camada, na derme reticular, a gente faz na camada papilar, pode ser que no processo cicatricial as nossas células imunológicas entendam que esse pigmento é um corpo estranho, ou até mesmo no próprio momento em que essas células imunológicas venham fazer uma varredura no local, elas peguem o pigmento e expulsem. Então é normal acontecer um clareamento após 7 dias. Porém, esse clareamento acontece 7 dias e mais ou menos no 15º dia, depois de 15 dias, essa cor começa a voltar à superfície, começa a ficar mais vívida, tá? Então é assim, você vai fazer o procedimento hoje,
vai ficar mais escuro 3 dias, por conta da coagulação da pele, por conta do pigmento estar mais superficial e por conta realmente, é como se, eu sempre falo para minhas clientes até mesmo, que parece que é um machucado. Quando você corta, não fica escurinho, porque o sangue não fica ali coagulado, é a mesma coisa na sobrancelha. Vai ficar 3 dias mais escuro, depois desses 3 dias cria uma casquinha, não pode ser uma crosta grossa, é uma casquinha. É uma coisa que talvez tem clientes que nem sentem essa casquinha e essa casquinha vai cair. No momento em que essa casquinha cair, vai cair todo o pigmento que as nossas células imunológicas varreu, que todas as nossas células imunológicas entendeu como se fosse lixo, vai ser expulso para fora e vai ficar mais claro. O pigmento que está lá dentro da pele, que não foi expulso pelas nossas células imunológicas, ele vai assentar e depois vai voltar à tonalidade normal. Mas mais ou menos, gente, ele não fica da mesma cor do dia que a gente fez. Ele clareia mais ou menos 30% no processo cicatricial, tá? Então, isso da cor mudar várias vezes, de ficar mais escuro, de ficar mais claro e depois de voltar à tonalidade ideal, é normal e realmente acontece quando você micropigmenta a camada correta. Porque, por exemplo, se você micropigmentasse, vamos pensar, muito profundo, ele não ia clarear, ele ia ficar daquele mesmo tom. E se você micropigmentasse muito superficial, só na epiderme, a hora que varresse, a hora que o nosso sistema imunológico varresse e colocasse para fora, não ia ficar pigmento nenhum. E não ia ter essas fases do pigmento, mais escuro, mais claro e cor normal, tá? Então isso também é um indicativo que você micropigmentou a camada correta. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, surgimento de cascas, eu até falei agora, mas eu vou falar novamente. Na micropigmentação, na microblending, a gente tem sim o surgimento de algumas cascas, uma crosta, algumas pessoas até falam. Mas, gente, não é pra ficar uma cascona, cascuda, sabe? Da pessoa não conseguir mexer a sobrancelha, não. Geralmente a casquinha fica bem fininha, só em cima da fissurinha que você fez do fio. Ou se você fez uma shadow, por exemplo, vai ficar uma casca fina em cima, não vai ficar crosta. Se ficar crosta é porque a pessoa não está utilizando o home care ideal, não está hidratando o local. E se fica muito ressecada, o que acaba acontecendo? As casquinhas que estão ali ressecadas, elas vão cair antes do tempo, e se está caindo antes do tempo, ela não vai sofrer aquela fase de assentamento do pigmento. Por isso que é muito ideal você realmente falar um home care para sua cliente que hidrate o local, que auxilie na hidratação do local, para essas casquinhas ficarem até o momento que elas realmente precisarem ficar. Que é a mesma coisa, voltando, por exemplo, eu tive um machucado na mão, eu arranquei uma tala aqui do meu dedo. Beleza, formou uma casquinha bonitinha. Sem querer, essa casquinha estava seca e eu bati no meu jeans. O que acontece? A casquinha vai sair, não vai sair? Não vai sangrar novamente? Se essa casquinha sair antes do tempo previsto, antes do tempo que a pele está realmente regenerada, essa casquinha vai acontecer o quê? Vai sair e vai sangrar tudo de novo. E a mesma coisa com a nossa pele, a mesma coisa na microblending. Se a casquinha da sobrancelha da sua cliente cair antes do tempo ideal, com certeza vai cicatrizar novamente e mais pigmento vai ser expulso. Então, é normal formar casquinha, desde que não seja uma cascona, não pode ficar cascudo, tem que ser uma coisa fininha. Eu até brinco que parece caspa de cabelo, é uma casquinha fininha, tá? E sempre manter hidratada a sobrancelha da sua cliente no home care. Home care é o cuidado pós-procedimento, o cuidado que a sua cliente vai ter em casa depois de fazer a sobrancelha, tá? Aí aqui eu coloquei, ó, mudança de cor, mas eu já expliquei pra vocês que a cor fica mais clara, a cor fica mais escura, fica mais clara e depois volta ao tom ideal. Isso também acontece quando você micropigmenta a camada correta. Aí aqui eu coloquei algumas ênfases, olha só. Coloquei aqui, ó, não pode doer excessivamente, então não pode ultrapassar o limite de dor da sua cliente. Como eu falei, eu utilizo o anestésico para fazer o procedimento, porém no pós-procedimento não pode doer excessivamente a ponto da sua cliente querer tomar remédio ou, sei lá, te procurar. Em todas as micros que eu fiz até hoje, nenhuma cliente me mandou mensagem no pós-procedimento, tipo, minha sobrancelha tá doendo demais, eu não sei o que fazer. Não, isso não pode acontecer, tá bom? Outra coisa, não pode inchar de forma intensa, o inchaço tem que ser leve, como eu expliquei, apenas um inchaçozinho aqui abaixo da pálpebra. Outra coisa, não pode sangrar intensamente, eu não falei sobre sangramento, vou falar agora, tá?
Sangramento, gente. Como eu falei pra vocês, a gente micropigmenta a derme papilar. Derme papilar, que é a nossa camadinha de pele, ela possui vasos sanguíneos. Ela é irrigada, ela é nutrida, tem oxigênio, tem tudo mais. E ela também tem as células sensitivas que causam a dor, causam o incômodo. Como a gente tem os vasos sanguíneos, quando a gente faz a fissurinha, é normal sangrar, tá? O que não pode acontecer é sangrar excessivamente, intensamente. O ideal é que no momento que você fizer a fissura, suba um sanguinho, a gente chama de exudato sanguinolento. O que é exudato sanguinolento? É a linfa com o sangue. Linfa, para quem não sabe, mesma coisa, quando a gente se corta, não forma aquela aguinha no machucado? Aquilo ali é a linfa. A linfa faz parte do nosso sistema imunológico. Ela vai ajudar ali a proteger o local para que não entre nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de corpo estranho. E é essa linfa, junto com o sangue, que tem que sair na hora que você fizer a fissura, tá? A gente chama de exudato sanguinolento. É como se fosse um sangue meio laranja. Não é um sangue pisado, não pode escorrer sangue. Por exemplo, fiz um fio aqui, tá escorrendo sangue aqui dentro do olho da cliente. Não. É um sanguinho, umas borbulhinhas de sangue que sobe apenas sobre a fissura, tá? Outra coisa, aqui eu coloquei clarear 30% na cicatrização. Normal acontecer o clareamento de 30%, tá? Agora eu vou explicar como vocês podem ver se estão atingindo a camada correta no ato, ou seja, realmente fazer um teste de fissura na hora que você estiver fazendo o procedimento de microblending. Então prestem atenção porque agora é mais prático, tá? Não é algo que é visual, vamos se dizer. Na verdade é visual, mas é prático na hora de você estar ali fazendo. Então olha só, como vocês podem ver se a fissura que você fez na sua cliente, na sobrancelha da sua cliente, está ideal. Primeira coisa de tudo, se a gente micropigmentar muito superficialmente, se a gente atingir a epiderme, como eu falei, vai ficar parecendo um arranhão. Não vai ficar um corte, não vai ficar uma fissura, vai ficar parecendo um arranhão apenas. Então, a olho nu, a gente vai perceber que aquele cortezinho tá muito sutil. Que aquele cortezinho, se você abrir a pele, o que eu falo, quando eu falo em abrir, gente, por exemplo, a sobrancelha da minha cliente tá aqui. O abrir é isso aqui, ó, é tracionar. É como se realmente, ó, eu abrisse a pele da minha cliente, sabe, ó? Fazer esse movimento aqui, ó, de tracionar. Se tá muito superficial na epiderme, você pode tracionar o quanto você quiser que esse cortezinho não abre. Se esse cortezinho, se essa fissura não abre, é porque tá o quê? Muito superficial. Agora outro ponto. Se, por exemplo, você micropigmentou muito profundamente, a olho nu, ou seja, olhando na sobrancelha da sua cliente, você já vai ver aquela fissura, aquele fio, vamos se dizer, desbeiçado. Você já vai ver aquela fissura aberta, você já vai ver aquele corte aberto, a olho nu, sem precisar tracionar nem nada. Isso é um indicativo de que você fez um procedimento muito profundo. Você atingiu uma camada mais profunda do que deveria. E agora eu vou falar o ideal. O ideal de você realmente ver que está na camada correta é exatamente isso. Agora o ideal mesmo que vocês precisam observar para fazer na hora que você estiver fazendo o procedimento de micro. Bora lá, ó. Fez o fiozinho. A olho nu, ele não vai estar aparecendo o arranhão e sim vai estar aparecendo realmente a fissurinha, tá? Vai estar aparecendo um fiozinho bonitinho, pigmentado. A olho nu, ele não vai estar desbeiçado, ele também não vai estar parecendo um arranhão. O que é o seu indicativo? A hora que você vier nesse fio que você tá olhando que tá bonitinho, que tá bem feitinho, que tá bem pigmentado, a hora que você vir até ele e abrir realmente a pele, ou seja, tá ali o fiozinho bonitinho. Você chega nele, faz isso aqui, ó, abre a pele, traciona a pele e você percebe que a hora que você traciona, aquele corte abre e a hora que você solta, aquele corte fecha e fica bonitinho, é o indicativo de que você atingiu a camada correta, tá? Coloquem isso em prática a hora que você estiver fazendo o procedimento. Faz a sua primeira passada, o seu esqueleto e tudo mais e depois vem abrindo essa pele. Veja se a olho nu ela tá bonitinha e a hora que você abre, essa fissura abre também. Isso pode ser sim um indicativo que você atingiu a camada correta, tá? Usem isso e depois mandem pra mim no direct pra eu saber que você realmente colocou em prática isso que eu tô falando. Porque como eu falei, tudo que vocês estão ouvindo aqui é informação. Só vai virar conhecimento pra você se você vivenciar, se você for lá e colocar em prática, tá?